Nesse vídeo eu vou falar sobre o dia que eu cortei o cabelo, que foi em outubro do ano passado. Eu queria ter postado esse vídeo antes, mas eu não consegui. E eu acabei perdendo o áudio original, que eu gravei o áudio separado. Então o que eu vou fazer aqui é narrar um pouco de como eu cortei o cabelo, tá? O meu cabelo tava bem grandão, como vocês viram, e eu queria cortar ele do tamanho desse pedaço da franja. Só que eu tava muito assim na dúvida, e aí depois o que eu pensei foi que eu queria prender ele em um rabo de cavalo quando eu quisesse, e ia ficar um rabo bem curto. Então eu fiquei com medo de ficar incomodada e eu decidi não cortar tão curto assim. E eu usei elástico, amarrei os dois lados, assim, nas laterais, e trouxe o elástico para baixo do tamanho que eu queria. Poderia ter feito na xuxinha também, mas meu objetivo era doar o cabelo, então geralmente é feito assim já no elástico. E eu juntei as duas partes pro meio, para ver se estava da mesma altura, e eu cortei. Eu cortei ali na parte de cima, perto do elástico, né? É claro, deixando um pedaço do cabelo, mas ali na parte de cima. Eu sempre quis ter o cabelo na cintura, assim, só que o tempo que eu fui esperando pra ele crescer, eu comecei também a ir me enjoando de ter o cabelo sempre grande, por isso que eu resolvi cortar. Pode ver ali que ficou um pouquinho torto, mas não tem problema, porque meu objetivo era só fazer a base reta e depois eu ia acertar o que tivesse ficado torto. Então, tirando as duas partes, ele ficou assim, olha. E apesar de ter ficado um pouquinho torto, ele até que ficou bem, quase que certinho, né? Ele não tinha muita diferença ali da parte torta. Mas aí sempre penteando o cabelo para ele ficar o mais retinho possível, né? Para você não ter assim nenhum erro na hora do corte, né? Porque cabelo é sério, tipo, cortou errado, ferrou. E às vezes você vai cortando para acertar e nisso vai diminuindo, então, né, é melhor já prestar atenção para já cortar mais ou menos certo. E aí eu fui tirando, ó, esse lado foi que tinha ficado uma ponta maior, e aí eu tirei essa ponta, também cortando reto. E o cabelo, tipo assim, antigamente eu cortava muito ele em V, só que eu não gostava porque eu achava que com o tempo ficava muita ponta, aí depois eu comecei a cortar em U, e nessa vez eu resolvi cortar ele reto mesmo. Não quis dar nenhum tipo de outro corte. E aí ele estando assim já bem certinho, aí é hora de você suavizar as pontas. Então com a tesoura pra cima, eu fui meio que picotando as pontas para dar um movimento melhor. Porque não é porque o cabelo vai estar reto que ele precisa estar aquele reto assim, sabe? Chapado, estranho, sem movimento. Então você cortar as pontas assim ajuda a dar um movimento melhor. Eu cortei nele todo, né? Nessas duas grandes metades. Aí depois que eu cortei, eu fui separando pequenos pedaços e fui fazendo em algumas mechas separadamente. Mas sempre assim com a tesoura pra cima e só na pontinha. Aí não é pra tirar comprimento, é só pra ajeitar a ponta mesmo. E aí depois que eu ajeitei o cabelo todo, eu fui pra parte da franja. Na franja, antigamente eu gostava muito de ter aquela franja na diagonal e meio que assim por cima da testa, sabe? Meio curto pra jogar assim de lado. Só que quando eu cortei o cabelo, que foi em outubro, né, de 2020, outubro do ano passado, já estava perto do final do ano, e geralmente final do ano esquenta e junta com o começo do ano também que faz muito mais calor. E aí eu resolvi cortar ela maior mesmo, para não ficar nada no rosto me incomodando. E eu já tinha o formato, né, mais ou menos da franja, porque eu uso franja já tem bastante tempo. Então eu fui respeitando esse formato. É claro que teve alguns pedaços assim que eles estavam um pouquinho maiores, porque talvez seja algum pedaço que eu não tenha cortado antes e fui deixando ele crescer junto com o resto do cabelo, mas não tem problema. E aí eu fui fazendo meio círculo. Você pode fazer também o formato de triângulo, mas eu gosto de fazer ele sem a ponta, sabe? Um pouco mais aberto. E sempre pegando ali na lateral da sobrancelha e ir subindo, seguindo ali a linha mais ou menos igual dos dois lados. Eu gosto também de separar no meio e ver se tem a mesma quantidade de cabelo dos dois lados.
Esse lado daí, olha, tem um pedaço grande, que foi o pedaço que eu falei que eu posso ter deixado crescer, mas ele na verdade faz parte da franja, ele tá ali dentro do limite da divisão, então não tem problema, é só cortar ele. E aí eu fui esticando, né, vendo aonde que eu queria cortar. E aí quando chegou na altura que eu queria esse tanto, olha, pra mim já tava bom, era mais pra acertar as pontas da franja mesmo, não era nem pra tirar tanto comprimento. Eu cortei ali também num corte reto. E aí a mesma coisa do resto do cabelo, eu soltei a franja pra ver, né, se tinha ficado alguma coisa torta, eu vi que ficou um pouquinho ali de um lado maior do que o outro. E aí eu juntei, estiquei bem e cortei o tanto que tava torto. Também com um corte reto, só para acertar mesmo, para ficar tudo certinho. E depois de estar certo é a mesma coisa, eu picotei a ponta, também não é nem para tirar comprimento, é para acertar mesmo esse movimento da ponta com a tesoura em pé e cortando ali bem pouquinho. Aí depois que cortei tudo, eu juntei o cabelo no meio para ver se estava da mesma altura, né, tudo certinho. E aí eu misturei com o restante do cabelo para ver como ia ficar. E o cabelo que eu cortei, eu acabei juntando eles dois em uma única parte, né? E eu cheguei a mandar e-mail para um lugar que aceitava doação de cabelo, só que eles não me responderam, porque eu queria saber se essa quantidade já era suficiente, porque ele ficou bem comprido, mas ele ficou um pouco ralo, né? Ele não estava muito espesso. Então não sabia se ia servir para alguma coisa. Mas eles não me responderam, acabou que eu não doei. Mas ele tá guardado aqui, vou ver se eu procuro outro lugar para entrar em contato. De tamanho, assim, comprimento, ele ficou com 20 centímetros, mas a espessura mesmo que ele não ficou tão cheio, tá? Então esse foi o resultado final, eu espero que você tenha gostado, acho que deu para entender, mesmo sem estar com o áudio original, acho que deu para entender o processo. Eu sempre cortei meu cabelo já há muito tempo, então eu queria só passar como eu faço, tá? Eu te espero no próximo vídeo, até lá!